Vamos para mais uma questão, né? A nossa questão de número 17, certo? Desse nosso módulo 4. Segundo dados da Prefeitura de Ilhabela, no dia 21 de fevereiro de 2020, houve na cidade uma precipitação de cerca de 120 milímetros. Sabendo que cada milímetro de precipitação significa que em uma área de 1 metro quadrado choveu 0,01 metros cúbicos de água, em Ilhabela, na data mencionada, na data de 21 de fevereiro de 2020, o volume de água que caiu na cidade foi cerca de, a alternativa A, 120 mil metros cúbicos, B, 20,8 milhões de metros cúbicos, C, 41,5 milhões, D, 2,1 bilhões de metros cúbicos e 4,2 bilhões de metros cúbicos. Aqui ao lado direito, está vendo? Do nosso exercício, eu coloquei aqui, né, alguns dados sobre Ilhabela, a sua área territorial, que é de 346 km², e a população estimada em 2019, que era de 35 mil habitantes. Então, olha só, repare que ele deu aqui a precipitação, né? Mencionou sobre a precipitação, depois falou sobre a área, né? E depois falou sobre o volume, certo? A quantidade de água que choveu lá, metros cúbicos, falou em volume, quer saber o volume que caiu. Então, o nosso volume, certo? Então, olha só, que nós já temos aqui, com certeza aqui, que para cada milímetro, ou seja, cada milímetro, 1 milímetro, cobriu uma área de 1 metro quadrado, então uma área aqui de 1 metro quadrado, choveu 0,001 metros cúbicos. Certo? Então, isso aqui nós já temos aqui no exercício. Vou resolver esse exercício através de uma regrinha de 3. Então, em 2020, choveu cerca de 120 milímetros. Então, a precipitação foi de 120 milímetros. Certo? O que acontece aqui? Eu preciso aqui ver a área em que foi abrangida isso aí, que esses 120 milímetros, né, caiu aí de precipitação. Então vamos lá. A área territorial de Ilhabela, a 346 km², repare que ela está em quilômetros quadrados, e no exercício ele falou metros quadrados, então eu já tenho que fazer aqui uma transformação, eu deixo tudo em quilômetros quadrados, eu deixo tudo em metros quadrados. Então, para isso, já temos que ter uma noção lá das unidades de área. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então eu quero passar de quilômetro quadrado para metro quadrado. É muito melhor passar de uma unidade maior para menor do que de uma menor para maior. Na maioria das vezes é muito melhor. Então eu vou passar quilômetro quadrado, eu vou passar para metro quadrado. Então olha só, 1, 2, 3. Eu dei 3 pulos na tabela. Mas por se tratar de área, gente, nós podemos associar com o 2 do expoente, eu tenho que multiplicar por 2 para saber quantas casas realmente eu terei que andar com a vírgula. Então, 3 vezes 2, 6. Então, se você tem 346 quilômetros quadrados e quer passar para metro quadrado, então eu terei que andar 6 casas com a vírgula para o lado direito. Como o 346 não possui a vírgula aqui, imagina que ele está parado após o último algarismo. E a partir do momento que não tem vírgula aqui aparecendo, fica muito mais fácil. É só você colocar a mesma quantidade de zeros, tá? Equivalente ao número de pulos que você deu na tabela. Então, eu vou copiar o 346 e vou colocar 6 zeros, que é a quantidade que eu tenho que andar com a vírgula. Então, eu posso afirmar, então, que 346 km² corresponde a 346 milhões de metros quadrados. Então, por quê? 346 milhões
de metros quadrados, certo? Então ele quer saber o volume de água que caiu nessa cidade. Então eu vou resolver através de uma regrinha de 3 simples. Repare que a minha incógnita está aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui embaixo, ó, 0,001 e o nosso x. Tá vendo? Copiei do jeito que está. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma comparaçãozinha com a área e depois vou fazer uma comparação com a precipitação. Né, o sistema de seta é um sistema muito adotado pelos professores. Eu costumo usar, né, o esqueminha do mais e de menos para poder facilitar até a resposta dada. Eu classifico de mais os números maiores e menos os números menores. Então aqui na área eu já consigo classificar. Eu tenho 1 e o 346 milhões. Logicamente 346 milhões é muito maior do que o 1. Tá? Então agora eu vou fazer minha pergunta em direção ao x, tá vendo? Ó, se com 1 metro quadrado de área, né, deu um volume de 0,01 metros cúbicos, então 346 milhões de metros quadrados, gente, vai dar uma área muito maior, né? Então vai dar mais volume, muito mais volume aí. Então, repare que os sinais ficaram iguaizinhos, a menos, mais, menos, mais. Então, significa que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, quando eu descer, eu desço direto. Então, vai ficar 1 e aqui os 346 milhões. Pronto. Fiz a primeira comparação, gente. Eu vou partir para a minha segunda comparação. Tá joia? Então, só vou aqui dar uma arrumadinha aqui, ó. Tá? Certo? Só vou dar uma pequena arrumadinha aqui. Aqui vai ser mesmo menos e mais. Eu apaguei o sinal do menos e do mais lá no volume, porque eu preciso fazer uma nova comparação. Tá? Esse sistema do menos e do mais aí, principalmente para quem está ali começando a pegar firme nos estudos para concurso, fica um pouco mais fácil. Precipitação aqui, eu tenho 1 e o 120. Lógico, o 120 é bem maior do que o 1, então lá, né? 120 eu vou colocar o mais, certo? E o 1 eu vou colocar o menos, mais para o número maior, menos para o número menor. E eu vou fazer minha pergunta em direção ao x. Se 1 milímetro de precipitação me deu 0,001 metros cúbicos de volume, 120 milímetros vão me dar mais volume, certo? Então aqui eu tenho mais e aqui então menos. Eu respondi mais é porque lá em cima é menos, é um número menor. Se eu tivesse respondido menos, lá em cima seria mais. Repare novamente que os sinais ficaram iguaizinhos, a menos, mais, menos, mais. O que comprova que também são diretamente proporcionais. Se você falou diretamente, quando descer você desce direto. Então 1 e 120. Beleza? Então agora, como é que eu resolvo essa regra de 3? O primeiro a gente sempre em x e os demais em linha horizontal. Então vai ficar assim a minha regrinha, ó. X vezes 1 vezes 1 é igual a 0,001 vezes 346 milhões, certo? Vezes o 120. Nossa, como é que eu vou efetuar isso aí? X vezes 1 vezes 1, dá x. Mas como é que eu vou fazer isso aqui? Gente, faço o seguinte, pego os números significativos. 346 e o 12. Vamos efetuar esse cálculo aí. 346 vezes 12. Tá? 2 vezes 6, 12. 2 vezes 4, lá. Vai 1, né? 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. Pronto, tá aqui. Agora, 1 vezes 6, 6, né? 1 vezes 4, 4, certo? Mais aqui. E 1 vezes 3, 3. Então, vamos lá. Então, aqui vai dar 2. Aqui, 9 com 6, 15. Vai 1. 1 mais 6, 7 com 4 aqui, 11. E aqui vai 1, né? 3 mais 1, 4. Certo? Então, aqui eu tenho 4.152. Agora que vem encrenca, gente. Olha só para você ver um esqueminha tranquilo, ó.
Aqui eu tenho 3 casinhas após a vírgula, certo? Então eu tenho aqui um 10 elevado a menos 3. Se você transformar em potência de 10, você vai resolver rapidinho. Por que menos 3? Porque você vai ter que andar com a vírgula para o lado esquerdo para voltar naquele 0,001. Aqui eu tenho 6 zerinhos. Então aqui 10 elevado a sexta. E aqui tem um zerinho, vezes 10. Certo? Olha só. Multiplicação de mesma base. O que você faz? Você conserva a base e soma os seus expoentes, não é isso? Então aqui, olha só, eu tenho aqui menos 3 com 6 positivo, dá 3 positivo, mais 1 aqui, 4. Então 10 elevado a quarta. Pronto, está aqui. Então vezes 10 elevado a quarta. Pronto. Então vai dar x igual. Então aqui eu tenho aqui 41, 5, 2, 1, 2, 3, 4, certo? Vou colocar aqui os 3 zerinhos, então tem 41.520.000, não podemos esquecer que está em metros cúbicos, certo? Nossa, mas olha só aqui, Fernando, 41.520.000 metros cúbicos. Então, o que eu posso fazer aqui nesse exercício aqui? Olha só. Nós temos aqui na alternativa A, 120.000 metros cúbicos, então está completamente fora. Olha só para você ver, 20,8 milhões completamente fora. Aqui, 2,1 completamente fora. Você está vendo 4 mil, lá 41 milhões, está vendo? A alternativa aí, 4,2 milhões. Então, temos aí aproximadamente 41,5 milhões de metros cúbicos. Está vendo? Porque deu 41.520.000. Então, tá aqui, gente, ó. Certo? A alternativa C, a resposta correta desse nosso exercício aqui. Tranquilo? Olha só, exercício, né? De certa facilidade, né? Mas você vê que aquele esqueminha da potência de 10 lá, muito mais fácil para poder resolver esses exercícios. Então, sempre quando vier essa quantidade de zeros, a gente pega somente os números significativos, faça a multiplicação. Depois faça essa potência de 10, a resolução se tornará mais rápida. Certo? Agradeço pela atenção de vocês. E aí, mais um exercício encerrado. Já estamos nos aproximando aí do finalzinho do nosso módulo 4. Tá? Até o próximo vídeo.